Vamos a Paverama com a pauta do dia. Joilson Pereira, Rota dos Açores, mais um atrativo turístico aqui da nossa região. Tudo bem contigo, Joilson? Muito bom dia, Vini, tudo bem contigo aí no estúdio, tudo certo? Dia quente nesta manhã no Vale do Taquari, como o Nais que acabou de nos atualizar, e estamos aqui em Paverama. Eu saí aqui do auditório da Prefeitura Municipal, onde está ocorrendo a primeira reunião de estruturação da Rota dos Açores, um projeto idealizado pelo Mauro Raucho, mas que agora é assumido para ser oficialmente tocado pela Amturvales. Estiveram recentemente aí no estúdio nesta manhã o Rafael Fontana, que chegou até aqui, já está conduzindo a reunião. Estão presentes neste encontro a prefeita anfitriã, Michele Vargas, de Paverama, o prefeito Amarildo Luiz da Silva, de Fazenda Vila Nova, e também o prefeito Anderson Vargas, de Itabaí. Quem mais conduz a reunião é o presidente da Amturvales, Rafael Fontana, e o idealizador Mauro Raucho. Os municípios que compõem esta Rota dos Açores, Vini: Paverama, Itabaí, Taquari, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul. Uma ideia que, segundo Mauro Raucho, adiantou já na nossa programação, nas entrevistas que tem concedido para o Grupo A Hora, é uma força a ser somada aos atrativos já existentes ligados à questão cultural, tanto a rota germânica quanto de colonização italiana na região alta, ter mais uma opção para o Vale do Taquari, potencializar ainda mais o turismo. Esta primeira reunião deve se estender ao longo desta manhã. Nós vamos acompanhar e ouvir na sequência Mauro Raucho falando sobre a estruturação e a idealização de todo esse processo da Rota dos Açores. Valeu, Joilson, um abraço, daqui a pouco você retorna conosco. O Joilson tem a pauta de hoje falando de turismo, pois a Rota dos Açores tem um importante encontro hoje na minha cidade, lá em Paverama. Que legal, acho muito bacana que algumas cidades que às vezes eram esquecidas ou que não tinham tanta divulgação relacionadas ao turismo, agora com a Rota dos Açores também começam a ter visibilidade. Fala ali de Fazenda Vila Nova, de Itabaí, de Paverama, cidades menores por óbvio, mas de qualquer forma que agora também ganham relevância, porque acima de tudo tem belos ambientes e belos locais para serem mostradas. E o Joilson acompanha porque a reunião da Amturvales acontece hoje em Paverama com a Rota dos Açores. É isso, Joilson? Pois bem, Vini, agora em definitivo aqui direto do município de Paverama, onde estamos conversando com Mauro Raucho, porque iniciou hoje, exatamente aqui no município de Paverama, a primeira reunião de estruturação da Rota dos Açores, uma ideia que foi originada pelo Mauro Raucho. Ele vai falar um pouquinho mais pra gente. Mauro, obrigado por nos receber aqui. Como é que foi a gênese dessa ideia pra gente começar do início, quando surgiu a ideia de, através do turismo, potencializar esta região de colonização açoriana do Vale do Taquari? Bom dia. Bom dia, Joilson, bom dia aos ouvintes e aos espectadores aqui do Grupo A Hora. Acho que é importante nesse dia de hoje, né, um momento em que a gente começa, digamos assim, a dar os passos concretos, reais, à consolidação da Rota dos Açores. Bom, a ideia, na verdade, né, ela nasce principalmente pela inspiração da origem dos próprios municípios, né? E quando a gente vê o trabalho forte que vem sendo feito pela Amturvales, pelos municípios, especialmente ali da região mais italiana, né, que tem aí todo o processo tão evoluído e já tão adiantado do Trem dos Vales e de outras ações, a Rota do Pão e Vinho, a Rota Germânica, né, a Rota do Chimarrão, a gente entendeu que nós aqui, né, do Bom Retiro, Itabaí, Taquari, Paverama e Fazenda Vila Nova, precisaríamos nos integrar nesse processo de forma mais intensa de alguma forma. E a gente sabe então como é que a gente se integra? Buscando na nossa origem, né? Quem é a nossa origem? Então a nossa origem de formação açoriana, né? Claro que temos influência alemã, temos influência italiana também nesses municípios, mas na gênese, né, Taquari como município mãe de todos nós, né, tinha ali então talvez um espaço ainda não explorado, um espaço ainda não trabalhado, né? A gente sabe que já existiam estudos, a Univates vinha fazendo trabalho, a própria Amturvales já tinha um processo histórico sobre o tema, mas não havia concretude. Então, acho que durante a Aquibom, né, que foi um momento em que nós reunimos lá um evento da Amturvales, entendemos que havia ali um espaço de oportunidade para dizer, bom, precisamos criar uma rota, vamos apresentar uma ideia, vamos apresentar um conceito, vamos mobilizar os vereadores, né, porque havia ali um espaço, né, porque os vereadores podem fazer projetos de lei indicando, né, assuntos importantes e, graças a Deus, né, o comprometimento aí, fazer um destaque aqui para o vereador Éder de Bom Retiro do Sul, que foi quem liderou no primeiro momento, mas assim, o apoio de todas as 5 câmaras de vereadores, resultado em aprovação unânime em todos os municípios na criação, então, na autorização dos municípios criarem a rota. E aí o objetivo disso, naturalmente, é o quê? Fortalecer o turismo, né? Gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade.
Tabaí talvez seja importante esse destaque. É a porta de entrada do Vale do Taquari, né? Então, assim, acho que nós temos ali um espaço importante para fazer uma primeira sinalização de bem-vindo ao Vale, bem-vindo à Rota dos Açores, né? Bem-vindo a todos os nossos pontos turísticos que nós temos na região. Então, acho que mostra que nós somos a porta de entrada, nós somos a carta de apresentação, né? A porta da sala, né? Que se abre para o Vale do Taquari. Então, acho que a rota tem esta importância também. E a reunião de hoje, naturalmente, né? E eu acho que aqui é meio que uma passagem de bastão ou a assunção da própria Anturvales como órgão que eu entendo o mais competente, o mais qualificado e o mais importante neste processo de fortalecimento e estruturação da rota. Essa reunião hoje marca exatamente isso, ou seja, a Anturvales agora também, né, vendo que está bem consolidada o Trem dos Vales, outros projetos, agora também volta o seu olhar para cá, para garantir que a gente, então, a partir da Anturvales, com os prefeitos, que todos que estão aqui, a gente possa, então, definir qual é a estratégia, um plano de ação, quais são os caminhos a serem trilhados, quais são os primeiros passos a serem desenvolvidos para que a rota, então, possa se tornar uma realidade. Só para a gente fazer um resgate do processo de desenvolvimento, porque existe o ramo empresarial, em que tu vai contatar, já está em contato com diversos empresários, investidores para criar atrações e reforçar esse potencial, mas como tu bem citaste rapidamente, teve um trabalho de articulação política, não partidária, mas de construção dessa ideia junto aos municípios, e tu percorreste estas câmaras apresentando a ideia. Não, sem dúvida, né? Porque eu acho que tudo, né, na vida, algumas pessoas precisam tomar a frente, precisam liderar alguns processos, assim como eu enxergo o Fontana hoje o grande líder dos grandes projetos que a Anturvales conduz. E eu acho que nós cumprimos esta missão, né, que foi mostrar para os vereadores que já havia espaço, né, mostrar que existem ações e iniciativas que dão indicativos que é viável, mostrar que o turismo é o grande negócio do futuro, né? O Fernando Rezin fala muito, né, Gramado já explodiu. Bento, a região da Serra, está começando a explodir. E o acesso via Trem dos Vales, descendo por Guaporé, Mussum, Roca, Vespasiano, vai chegar no Vale do Taquari já com a estruturação do Cristo, e em algum momento isso também vai extravasar para os municípios, né? Então, Arroio do Meio vai se beneficiar disso, Sério vai se beneficiar, Lajeado, Cruzeiro, Estrela e os 5 municípios da Rota dos Açores. Então, acho que isso foi importante mostrar, né? Que nós vamos receber o turista que está descendo a serra, e chegando Encantado e voltando para Porto Alegre, e também somos a porta de recepção do turista que chega de Porto Alegre, que vai pela 287, que vai rumo a Santa Cruz, Santa Maria, o turista que pode passar aqui, que vai passar por Estrela, né, por Bom Retiro, por Vila Nova, por Paverama, por Tabaí, e vai para o Cristo, ou seja, cara, esse público todo vai estar passando por nós, de alguma forma. Então, não tem por que a gente não reter este público aqui, seja no nosso restaurante, na nossa hotelaria, na nossa pousada, né, na nossa pequena lanchonete, no artesanato, enfim. Acho que os prefeitos entenderam, compreenderam, a partir da ação da Câmara dos Vereadores, né, de que nós estamos diante de um potencial, né, de um futuro, né, se a gente olhar o que o Estado do Rio Grande do Sul está projetando, é incluir na Constituição Estadual o turismo como um dos pilares do desenvolvimento econômico do Estado, ou seja, então, com isso nós vamos passar a ter recursos permanentes para fomentar o turismo, então acho que nós estamos no caminho certo. E para encerrar, tu falaste da complementariedade, não é competir com as outras rotas, mas agregar mais um roteiro ao Vale do Taquari nesse potencial. Tu vais continuar, obviamente, liderando isso, mas tu disseste que passa agora o comando para Anturvales. Quais são as próximas etapas a partir desta reunião de hoje? Eu acho que esse é o passo importante que a gente vai aguardar aqui, né? A forma como a Anturvales pretende conduzir. A gente teve notícia já que foram contratadas 2 turismólogas, uma inclusive de origem açoriana e que trabalha nessa questão dos Açores e tem origem nesse processo, que tem interesse por esse estudo, e tenho certeza que a partir disso a gente vai definir então quais são os próximos passos a serem seguidos. Perfeito. Esse Mauro Raucho, idealizador e uma das principais vozes aí na promoção de este novo espaço, novo roteiro de turismo aqui para o Vale do Taquari, falando no Vale em Pauta. Sem dúvida, Joilson, a importância do turismo, né? O Mauro dizia, o Fernando Reis também fala isso nos comentários que ele participa aqui no Grupo A Hora, e sem dúvida nenhuma, né? É uma indústria limpa, é uma indústria que agrega muito valor à indústria do turismo, né? O grande hub, e estarmos preparados com toda a estrutura que temos aqui no Vale do Taquari, e somos muito privilegiados pelas belezas naturais, né? Naturais e históricas. Então, seja bem-vindo à Rota dos Açores a partir dessa data, 5 de março. Eu fico super feliz com o ingresso aí de Paverama, de Tabaí, sou daquela região,
e que muitas vezes se viu distante do Vale do Taquari, e agora Taquari, Bom Retiro, Paverama, Tabaí, Fazenda Vila Nova também tem a sua rota turística bacana demais.